a existência daquilo que nós chamamos de avivamento. E a cada dia que passa, eu tenho notado o desespero de Deus para produzir e gerar avivamento. Infelizmente, há um grupo grande de pessoas que não tem o conhecimento total do que é avivamento, e eles imaginam que avivamento é uma festa sem fim. Eles imaginam que avivamento é rua lotada, que avivamento, é uma festa, mas na Bíblia não. Na realidade, nós vamos analisar aqui hoje que antes da vinda de todo avivamento, Deus precisou ser provocado. Avivamento é isso, é provocar a Deus direto em seu trono. E quando você provoca Deus, Deus só responde de duas maneiras e não mais. Ao ser provocado, Deus responde com ira. Ou ao ser provocado, Deus responde com poder e com fogo. Historicamente na Bíblia, toda vez que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó foi provocado, ou você vai ver um terrível juízo se manifestando, ou você vai ver Deus se manifestando com avivamento. Não precisamos ir muito longe. Vamos nos lembrar do tempo do profeta Elias, que foi um profeta dentro do reino de Israel, com sede em Samaria. O coitado de Elias teve que enfrentar uma megera chamada Jezabel. E Elias, ele é o maior exemplo de Deus respondendo com fogo. A Bíblia fala de várias apostasias na história, e inclusive dentro da nação de Israel. A Bíblia nos mostra que essa palavra apostasia, ela é muito mais familiar no Velho Testamento do que no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a palavra apostasia arremetida aos nossos dias. Mas no Velho Testamento, você vê a apostasia tanto para os reinos do norte de Israel, com sede em Samaria, e tanto para os reinos do sul, em Judá, com sede em Jerusalém. E eu gostaria de caminhar com você um pouquinho aqui à noite, e examinarmos as provocações que podemos fazer a Deus para que Ele se manifeste com fogo. Quem aqui quer que Deus se manifeste com poder? Bom, meus irmãos, e é essa manifestação que a Bíblia chama de avivamento. Bom, observe em si mesmo a palavra avivamento. Bom, a palavra avivamento em italiano é risveglio, e significa ressuscitar. A palavra avivamento em inglês é revival, que significa reviver. Infelizmente, nossa língua não nos propicia um entendimento melhor da palavra, porque essa palavra na Bíblia, ela tem a tradução como trazer vida. A ideia de avivamento na Bíblia é um bicho morto, é alguém morto no chão revivendo. A ideia de avivamento na Bíblia é carne em ossos mortos, ossos secos. A ideia de avivamento na Bíblia é pomar nascer no deserto. De acordo com o profeta Isaías, é o deserto clamando pela chuva e a chuva respondendo esse clamor. Então a ideia de avivamento na Bíblia não é de festa. Se nós começarmos a clamar desesperadamente por avivamento, é porque tem alguma coisa na igreja de Cristo que não está bem. Só precisará de avivamento aonde tem apostasia. Só precisará de avivamento aonde tem morte espiritual. Só necessitará de avivamento aonde tem desvio moral, pecados grosseiros, frieza espiritual, aonde o povo foi abandonando o congregar, abandonando cultos, onde adorações são corrompidas e pregações são gananciosas.
Só haverá avivamento quando no sopro geral Deus for provocado pela frieza de sua igreja. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 em diante, o Senhor diz para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu fico assustado com isso, porque a palavra abandonar ali é jogar fora. Quando o Senhor vem para aquela igreja, vocês jogaram fora o fervor espiritual. Agora, quando o povo de Deus perde o fervor espiritual, como Deus responde? Deus responde de forma desesperada. Deus responde com fogo. O Espírito Santo desceu em Jerusalém, na época de maior apostasia e corrupção. O templo do Senhor era um verdadeiro prostíbulo. E o Espírito Santo desce aonde? No templo. Aí você começa a olhar à sua volta. Você começa a perceber que nós nesse país estamos cumprindo a cartilha de provocações ao Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 22, tem que, para mim, é a história mais empolgante da Bíblia. Irmão, eu já li a Bíblia toda em aproximadamente 29, 30, 31, não me lembro, mas está por aí. E eu já li tudo isso aqui muitas vezes, fui, passei. Mas esses dias o Espírito Santo me falou: você, Hernani, já ouviu sobre Josias? Falei, claro, lê de novo. São 2 capítulos. Eu li, ele disse, de novo. Eu li, ele disse, mais uma vez. Na terceira vez eu estava dentro do avião e eu tomei um susto com coisa tão poderosa. Primeira coisa que me impressionou: o avivamento de Josias é idêntico ao de Éfeso com Paulo. Sem pôr e tirar. O avivamento de Josias toma as ruas, o de Paulo também. O avivamento de Josias restaura milagres e manifestações do Espírito Santo, o de Paulo também. O avivamento de Josias faz as pessoas queimarem livros de bruxaria, feitiçaria, escapulários, amuletos, braceletes dos deuses e imagens, queimar na praça, fazer fogueiras. O de Éfeso também. E a maneira como que o Espírito Santo vem em Atos 19, eu te aconselho, fazer o serviço de casa, leia livro 2 Reis 22 inteiro, 23 inteiro e Atos 19 inteiro. Se o Espírito falar que você faça, meu Deus, olha a história mais empolgante de avivamento na Bíblia. O texto começa assim no capítulo 22. Josias tinha quantos anos? Qual é a promessa de Joel? 2:28. Qual que é a promessa número 1 do derramamento do Espírito Santo nos nossos dias? Que os nossos o quê? Filhos profetizariam.